Nossa conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, é com a coordenadora da Corregedoria Eleitoral da Paraíba, do TRE aqui do estado, Vanessa do Egito, que está aqui comigo. Vanessa, obrigado por ter vindo para essa conversa. Eu que agradeço, Heron. É sempre um prazer estar aqui com você. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba intensificou recentemente o serviço de atendimento ao eleitor. Como é que funciona? Exatamente. É um serviço posto à disposição do cidadão pela Justiça Eleitoral e é capitaneado pela Corregedoria Regional Eleitoral e que está, desde 2014, tirando dúvidas dos eleitores no que concerne a local de votação, sessão eleitoral, justificativa, postos de justificativa, votação em trânsito. O eleitor se habilitou agora, no mês de julho e agosto, para votar em trânsito, mas não sabe onde vai votar. Também através desse sistema, desse serviço de atendimento ao eleitor, que é um número, tipo um PABX, 3512-1500, ele pode sanar todas as dúvidas no que tange a sua situação eleitoral. Todos os dados que constam no Cadastro Nacional de Eleitores e que ele tenha dúvida, ele pode sanar pelo 3512-1500. Esse telefone, quem pode ligar? Qualquer pessoa de qualquer lugar do estado ou só João Pessoa? Não, qualquer pessoa de qualquer lugar do estado e fora do estado, Heron. O que a gente tem identificado é que esse nosso serviço, aqui da Paraíba, ele deve estar em destaque pelo Google, alguma coisa desse tipo, porque é muito frequente a gente receber ligações de todos os estados da Paraíba. Hoje pela manhã, já estava funcionando, desde ontem, hoje pela manhã a gente recebeu ligação de Brasília, e para retirar, porque a gente tem acesso ao Cadastro Nacional de Eleitores, então não só dos eleitores paraibanos, como de todos os eleitores brasileiros. E a gente tirou dúvida de um cidadão de Brasília, hoje pela manhã. Só repetindo o número? 3512-1500. 3512-1500. Tem um corpo de funcionários do TRE específico só para atender essas demandas? Tem, é da Corregedoria e assim, inicialmente, porque ele vai funcionar de 17 a 21 de setembro, de 8 às 19, e a partir do dia 24 de setembro até 7 de outubro a gente vai funcionar ininterruptamente, inclusive sábado e domingo, também de 8 às 19. A gente iniciou, para sentir, porque a gente está divulgando o serviço agora, então a demanda ela vai crescendo paulatinamente. A gente iniciou com 6 servidores e vai chegar até ter 10 ou 15 servidores só à disposição dos cidadãos para tirar essas dúvidas. Por telefone é um ganho de tempo para o eleitor, ao invés de ter que se deslocar até uma unidade de um cartório, às vezes para tirar dúvidas que são mínimas, né? Exatamente. E outra coisa, a gente não tira dúvida só do cidadão que ligou. Normalmente ele está cheio de títulos da esposa, do filho, da filha, da família, e vai retirando todas as dúvidas numa só assentada. E se ele fosse se deslocar até o tribunal, seria muito mais custoso para ele e demoraria muito mais para a gente também, porque lá a gente atende não sei quantas ligações, facilita a vida do cidadão e facilita também a nossa vida, porque dinamiza mais. Independente desse telefone, o serviço nos cartórios também, dúvidas continuam? Continuam, tanto nos cartórios da capital, que é por trás do Shopping Tambiá, como em todo o estado, onde tem sede das zonas eleitorais, o serviço de atendimento ao eleitor, porque existe um atendimento específico dos cartórios aos cidadãos, continua valendo. Biometria. A Paraíba tem 100% de biometria. O que é que mudou com a biometria? O que é que facilita para os servidores da Justiça Eleitoral e para o eleitor? 100% dos municípios paraibanos terminaram agora, em março passado, a biometria. Então, nós estamos com 100% biometrizado. Facilita na segurança, Heron, porque não existem duas digitais iguais. Então, o eleitor, a gente tem a certeza de que o eleitor que é habilitado para votar biometricamente é exatamente aquele eleitor. O que a gente sabe é que existem muitos homônimos, Então, em eleições passadas, existem nomes que são, assim, bem característicos, tipo Josefa Maria da Conceição. Tem milhares de Josefa Maria da Conceição. Que a gente votava pelo outro. Exatamente. Às vezes, uma Josefa Maria da Conceição era habilitada no lugar de outra Josefa Maria da Conceição. E não por má fé do mesário, do presidente, do segundo mesário, não. Justamente pelos números serem muito juntos, o mesmo nome, Josefa Maria da Conceição, e causava, assim, estranheza. Às vezes punha em xeque se a Justiça Eleitoral estava fraudando, algum servidor ali estava fraudando ou não, ou se era realmente um lapso do mesário, aquela identificação, aquela habilitação para o voto. E com a biometria, não. Com a biometria, torna-se desnecessária a apresentação de documento com identificação na hora do voto?
Não torna desnecessária, porque a legislação continua exigindo a identificação, que o eleitor seja identificado por meio de documento oficial com foto. E também porque são duas fases distintas, Heron. Primeiro é a identificação do eleitor, em seguida a habilitação para o voto. O eleitor chega à sessão eleitoral e ele se identifica. E como é que ele o faz? Ou através de um documento oficial com foto, ou através do e-título, aquele aplicativo que ele pode baixar no seu smartphone, e lá ele tem todos os dados da Justiça Eleitoral. Então, se ele tiver o e-título, ele não precisa levar nenhum documento oficial com foto. O próprio e-título faz, às vezes, desse documento oficial com foto. Ele mostra ao mesário, é identificado, e em seguida o mesário habilita, vai passar para a habilitação para o voto. Como é que é dada essa habilitação? Através da digital. Ele põe a digital e, uma vez reconhecida pelo leitor digital, a urna já abre para que ele vote. Lembrando que o eleitor deve levar, sim, a colinha para essa eleição. São muitos números os agora, números né? anotados, porque serão 25 dígitos que ele terá que digitar na urna eletrônica. São 6 candidatos. Para decorar não é fácil, melhor Não é fácil. levar a cola. Vanessa, o que é que o eleitor não pode fazer dentro da sessão eleitoral no dia da eleição? Ele não pode manifestar a preferência dele. A gente sabe que a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor, ela é permitida, ela é aceita, mas dentro da sessão eleitoral ele tem que se conter. Não pode fazer boca de urna? Não pode fazer boca de urna, não pode haver aglomeração de eleitores em prol de determinado candidato. Ele não pode manifestar a sua preferência através de camisa do candidato. Ele pode sim, através de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. É o que a lei diz exclusivamente através desses 4 itens: bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Então, ele deve se manter o mais silencioso possível. Ele vai lá, o voto é secreto, ele não pode divulgar o voto dele, o voto é secreto, e ele vai lá, se dirige à cabine de votação e põe, vota nos 6 candidatos que ele entende serem os melhores para governar o Estado e o país. E o que o candidato não pode no dia da eleição? Pedir voto. Não é porque a gente vê pela propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral tem vários términos, né? Tem tipos de propaganda que terminam na sexta-feira, na quinta-feira, tem tipos que terminam na sexta e tem tipos que terminam na véspera da eleição, no sábado, às 10 horas da noite. Dentre os tipos que terminam no sábado, na véspera da eleição, é a distribuição, né, da propaganda do candidato, aqueles papéis, o que a gente chama de santinhos, as carreatas, caminhadas, passeatas. Então, o candidato tem até 10 horas da noite do sábado para fazer a sua campanha. No dia da eleição, ele não pode fazer campanha, ele não pode pedir voto. Voto em trânsito. O Tribunal Regional Eleitoral chegou a cadastrar mais de 4.000 eleitores. Como é que funciona o voto em trânsito? Exatamente. Voto em trânsito ou as transferências temporárias, como a gente fala, foram 4.020 na Paraíba, não é? Sendo o voto em trânsito especificamente 1.740. Muitos militares também votando, não é, fora das suas sessões, porque vão estar trabalhando, e presos provisórios e adolescentes internados também, uma parcela. Vai funcionar o seguinte: o voto em trânsito são aquelas pessoas que não vão estar no seu domicílio eleitoral no dia da eleição. Se eles forem eleitores da Paraíba, eles poderão votar para todos os candidatos, para os 6 candidatos, de deputado federal até presidente da República. Se eles forem candidatos de outros estados, o domicílio eleitoral dele, candidato não, eleitores, o domicílio eleitoral dele foi em outro estado, ele vai poder votar apenas para presidente e vice-presidente da República. Vanessa, o TRE fechou o julgamento dos pedidos de registro de candidaturas? Dia 17 foi o último dia, né? Ontem. Ele fechou todos os que estavam aptos para julgamento, mas havia alguns que eram substituições, eram remanescentes, ou então que estavam em diligências. Esses ainda não foram fechados, mas é uma parcela ínfima. E amanhã tem nova sessão para que feche esses julgamentos. Enquanto o TRE está julgando pedidos de registros, a propaganda eleitoral está a pleno vapor. E candidatos que, porventura, podem nem ter o registro deferido, já estão pedindo voto. De quem é a incongruência? Da legislação ou dos tribunais que não têm tempo suficiente para julgar no tempo hábil do começo da propaganda? Não, o tribunal não tem tempo hábil de jeito algum, porque o registro de candidatura, ele é apresentado para a Justiça Eleitoral, é requerido o registro na véspera do início da propaganda. Então, jamais ele poderia, pelos prazos que a própria legislação dá para o registro, que o registro corra, porque
É raro o registro que vem com todos os documentos, instruído com todos os documentos que a legislação pede. Vários precisam... É um problema de prazo aí, né? É o problema de prazo. Vários precisam ser diligenciados. Então, seria impossível os julgadores, os relatores, julgarem naquele prazo os registros que não venham totalmente instruídos. Então, porque a propaganda é um dia depois. Então, enquanto estiver, a própria legislação, já sabendo disso, ela prevê que enquanto o candidato esteja sub judice, ou seja, enquanto estiver, na justiça o pedido dele, ainda sendo questionado na justiça, ele pode fazer a propaganda eleitoral. Quais são os preparativos, como é que estão os preparativos do Tribunal Regional Eleitoral em relação à apuração dos votos? Já tem uma comissão, instituída para essa apuração. Hoje está sendo feita a geração do sistema de totalização. Depois vão ser de geração de mídias hoje. Depois vão ser inseminadas na próxima semana, que a gente diz preparação das urnas. E em seguida, é a semana da eleição, a gente preparando as sessões eleitorais, todo o povo, toda a equipe de segurança. A gente teve reunião agora em Patos, em Campinas, em João Pessoa, terminou em Patos agora dia 14, para tratar dessa questão de segurança. Todas as entidades ligadas à segurança que vão auxiliar a Justiça Eleitoral nessa seara de segurança do pleito. Recentemente, um candidato à presidência da República levantou questionamento sobre a segurança da urna eletrônica, da apuração eletrônica. E esse tipo de discurso, obviamente, deixa uma margem de especulação no ar para muitos dos seguidores, das pessoas que estão participando do processo eleitoral. O que é que o TRE da Paraíba pode dizer ou diz em relação à segurança, confiabilidade e credibilidade da urna eletrônica e do que é apurado dela? Não, o que o tribunal, a Justiça Eleitoral como um todo, diz é que esses questionamentos são comuns às vésperas da eleição. Né? São corriqueiros, sempre se renovam e nunca se provou que a urna é violável. Não é? Ela é inviolável, os técnicos têm demonstrado, a auditoria, a votação paralela que comprova a inviolabilidade da urna eletrônica, todo ano, toda eleição, tem essa auditoria, uma empresa contratada para auditar. Então, há uma sessão eleitoral que é instalada lá na sede do tribunal, réplica de uma sessão real, e que, ao final, às 5 horas da tarde, quando se apuram os votos, se vê que é exatamente o que estava ali na urna, foi o que foi apurado. Então, assim, a Justiça Eleitoral confia plenamente na inviolabilidade da urna eletrônica. Com o processo da biometria, ajuda de alguma forma na velocidade, na agilidade da apuração ou muda pouco? Não, ela não está diretamente ligada na apuração, não. A biometria digo, apenas... No processo de votação, se apressa um pouco mais? Não, ao contrário, até demora um pouquinho, porque tem que fazer porque a leitura. Nem sempre a digital é lida de primeira, entendeu? Então demora até um pouquinho. Agora a segurança é que é incontestável. Dentro da Corte Eleitoral já há alguma previsão de prazo para essa apuração desse ano, não? Não, e nunca gosta de dar nunca esse... Nunca se dá para que frustre as expectativas. Pelo menos antes de meia-noite se sabe o resultado. Com né? certeza. É o mais rápido que se conseguir, tendo em vista que a celeridade ela é importante, mas havendo segurança nos resultados. Então, assim, o mais rápido, seguro. Vanessa, qual é a mensagem que a Justiça Eleitoral da Paraíba dá nesse momento? Nós estamos caminhando para a reta final das eleições, faltam poucos dias, para o eleitorado do Estado. Que o eleitorado brasileiro como um todo, não só o paraibano, mas todo o eleitor, que ele observe os candidatos, que ele observe a vida pregressa dos que já são candidatos, dos que não são, que ele veja as propostas de governo, o que é que eles pretendem. A gente está numa situação, numa conjuntura que não dá mais para errar. A gente não pode mais errar, a gente tem que votar com consciência, com responsabilidade, não pode deixar que o outro escolha por a gente, não pode votar nulo, não pode votar em branco, não deve votar, até pode votar em branco e votar nulo, mas não deve, porque assim você está transferindo para o outro uma responsabilidade que é sua. Não é apenas meu irmão, meu amigo, minha vizinha, que é responsável pelo que passa o país, eu também sou responsável. E se na hora que eu sou instada a modificar um estado de coisas com o qual eu não concordo, eu me eximo dessa responsabilidade, votando branco, ou votando em nulo, ou até votando nulo, ou votando em branco, ou até não comparecendo à sessão eleitoral, eu estou dizendo que eu também não estou nem aí para as repercussões e para as consequências da minha ausência de participação. Então,
Anote o número dos seus candidatos, pesquise antes de anotá-lo. Não vote por amizade, não vote por conveniência, vote porque você entende que aqueles candidatos são os melhores para Paraíba e para a presidência da República, para o Brasil. Vanessa do Egito, muito obrigado por ter vindo aqui a Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Eu que agradeço, Heron. Estamos sempre à disposição, sempre que o Mais PB quiser, pode contar. Muito obrigado. Obrigado a você pela audiência, pela interação. A gente se encontra aqui na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Soma de conteúdo com credibilidade.